abrir nossas Bíblias. Livro de Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, ser glorificado, Pai. Faça, Senhor, das minhas palavras as tuas palavras, Senhor. Usa-me, Senhor, para falar do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, e que nós, ao escutarmos a exposição do texto bíblico, possamos, meu Deus, colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensina, aquilo que a tua palavra nos ordena para que façamos todos os dias das nossas vidas. Pai, por favor, tem misericórdia, Senhor, porque somos muito seletos, Pai. Nós queremos escutar coisas boas. Nós queremos, Pai, escutar aquilo que agrada o nosso coração. Nós queremos, Senhor, aquilo que possa trazer leveza para os nossos ombros. Pai, ensina-nos, Senhor, a vivermos de forma digna de sermos chamados teus filhos, Senhor. Ensina-nos através da tua palavra a te obedecermos de todo o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos sentar?
A carta que Paulo escreve para Timóteo é maravilhosa. Maravilhosa porque ela está repleta de instruções, do início ao fim. E nós já temos caminhado por algum tempo nessas instruções que o apóstolo Paulo vem trazendo a Timóteo, para que Timóteo possa levar o Evangelho, o amor de Deus, a Éfeso, e ali disseminar o Evangelho, da graça. E o interessante é que desde o capítulo 1 até agora nós já vimos algumas coisas, e desde quando eu estava na Asa Norte, quando a gente estava terminando alguma sequência de sermão, ou nós estávamos observando aquela partezinha final, depois de tanto ter caminhado, nós observamos quanta coisa nós ouvimos, e o interessante, quantas coisas que nós ouvimos e não guardamos. Quantas coisas que nós ouvimos e não praticamos. Desde quando nós começamos, nós falamos sobre a humildade apostólica, aquela que é representada por Paulo, e Paulo demonstra a Timóteo e para todos os seus leitores. Vimos também a relação de discipulado, Paulo, Timóteo e outros discípulos que puderam viver uma intimidade profunda, uma intimidade que gerou a glória de Deus, que transbordava a glória de Deus. Vimos também a obediência que gera transformação. Vimos também o anúncio do não-evangelho, o anúncio do não-evangelho que produz discussões e loquacidade frívola. E vimos na última quarta-feira a importância da lei e sua qualidade de ser boa. E hoje eu quero falar com vocês e meditar com vocês na gratidão que transborda o coração do apóstolo Paulo. Paulo, desde o verso 1 até aqui ao verso 12 e ao verso 14, onde nós vamos nos concentrar essa noite, Paulo está tratando de uma relação em que ele demonstra às pessoas aquilo que ele é e aquilo que ele espera que Timóteo seja e ensine para aquela comunidade que está ali. Principalmente, Paulo tem uma necessidade única, que Timóteo exorte, confronte e transforme o pensamento daqueles que se dizem mestres entre essa comunidade. E através disso nós percebemos que Paulo vai demonstrar todo esse texto, e aqui ele culmina com a sua exemplificação, com a sua vida, aquilo que ele está dizendo sobre esses mestres, aquilo que ele está dizendo sobre esses pecados, aquilo que ele está ensinando para Timóteo, aquilo que Timóteo deveria ser, tudo na pessoa dele, dizendo: olha, eu era isso, olha, eu pratiquei todos esses pecados, olha, hoje eu sou servo, olha, eu passei por isso, e por isso eu tenho que demonstrar para vocês alguns pontos interessantes. Gratidão, reconhecimento da graça, reconhecimento dos favores, reconhecimento das maravilhas e reconhecimento de ter sido alguém que era perseguidor, torturador, insolente, totalmente vil e desprezível, e agora é digno de ser chamado apóstolo de Cristo Jesus. E quando a gente observa isso, uma coisa me salta aos olhos: é a capacidade de gratidão. E a capacidade de gratidão a Deus é observada de uma forma em que você não encontra isso somente nos eleitos. A gratidão você observa também naqueles que não são eleitos. Quantas são as pessoas que vivem uma vida mais promíscua do mundo e mais deliberativa que qualquer outra coisa, mas conseguem encontrar gratidão a Deus, gratidão de Deus em favor de Deus nas suas vidas? Quantas são aquelas pessoas que já presenciaram, já passaram por todas as dificuldades da vida, mas continuam com as suas evidências de pecaminosidade, de vida tortuosa, de vida totalmente tribulada, de vida arraigada no pecado, mas conseguem observar e agradecer a Deus por tudo que eles têm e por tudo que Deus está proporcionando para eles? Ou seja, a gratidão é uma qualidade que está tanto nos eleitos quanto nos que não são eleitos.
Agora, o que me admira é nós observarmos como é difícil de nós encontrarmos em nós próprios gratidão, a qualidade de sermos gratos. Porque quando nós vamos observar a qualidade de sermos gratos, nós temos que ser gratos com os nossos pais, nós temos que ser gratos para com os nossos filhos, nós temos que ser gratos para com os nossos cônjuges, temos que ser gratos com os nossos pastores e, principalmente, temos que ser gratos com Deus. Por que gratos para com os nossos pais? Porque desde a nossa infância, quem nos guardou, quem nos cuidou, quem nos ensinou, quem nos deu boas palmadas, que nós aprendemos através de muitas boas palmadas, quem fez a gente chorar, quem disse não, quem fez muitas coisas por nós foram os nossos pais. Nós temos que ser gratos por isso. Agora, quando nós falamos que nós temos que ser gratos para com os nossos filhos, é até mais difícil de aceitar. Por que eu devo ser grato para com meu filho? Quem é pai e mãe sabe da satisfação do que é ter um filho. E eu tenho que ser grato pelo gozo de contemplar aquela criatura que Deus proporcionou para que eu chamasse de filho. Você olha aquele sorriso, aquele toque, aquele choro, aquela necessidade, aquele cuidado que ele precisa. Só quem é pai e mãe sabe do gozo e da alegria de ter um filho. E nós temos que ser gratos para com isso. Nós temos que ser gratos com os nossos cônjuges. Puxa vida, que seria da nossa vida, nós que não somos celibatários, ser nossos cônjuges, companheiros, amigos, pessoas em que nós podemos confessar, pessoas que nós gozamos de felicidade, pessoas que estão com nós em todos os momentos, os nossos pastores, pessoas que nos ensinam, pessoas que oram por nós, pessoas que são duros para conosco, né, Manuel? E Deus, como que eu devo ser grato para com Deus? E aí muitas pessoas vão perguntar, mas que motivo eu tenho para ser grato para com Deus? O que Deus fez por mim? O que Ele está fazendo por mim? Quem é Ele? Que relação eu tenho com Ele? A Bíblia fala que antes de nós existirmos, Ele já tinha predestinado os seus eleitos para a vida eterna. A Bíblia fala que quando éramos seus inimigos, Ele nos amou. A Bíblia fala que o ar que nós respiramos é graça dele. A Bíblia fala que aquilo que é posto sobre nossa mesa não é pela força do nosso braço, mas é graça dele. O fato de nós estarmos em pé e termos uma perspectiva é graça dele. A Bíblia fala que o fato de eu acreditar nele é graça dele. E tantos outros motivos e razões que a Bíblia vai demonstrar para mim e para vocês, para que eu seja grato para com Deus. E mesmo assim nós não conseguimos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. E mais, por tudo que Ele não tem feito por nós. Porque Ele é muito maior quando Ele não faz do que quando Ele faz. Porque se Deus satisfizesse o desejo do nosso coração, Ele ia ter que trabalhar 24 horas por dia no nosso relógio para satisfazer a imundície do nosso coração, e Ele sim colocaria nós no quinto dos infernos, porque o nosso coração só deseja mal, só deseja pecado, só deseja devassidão e só deseja perdição. E nós só conseguimos olhar e falar assim, puxa vida, mas Deus não me deu tal coisa que eu tanto queria. Às vezes aquilo que eu tanto queria era um ídolo que me afastava de Deus. Puxa, Deus não permitiu que eu subisse de degrau dentro da minha igreja, dentro da minha instituição de trabalho, dentro da minha escola. Às vezes aquele degrau que você ia subir ia ser simplesmente um precipício que ia te levar lá para o fundo do poço, e Deus permitiu que você não fosse. E tantas coisas que Deus não permite que aconteça na nossa vida, por graça e por misericórdia, nós não conseguimos ser gratos. Aí a gente observa Paulo, que
é um aglomerado de gratidão. Paulo, que é um aglomerado de razões para simplesmente agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito por ele. Observa, Paulo, quando começa esse texto, ele começa a sua gratidão, ele começa a demonstrar o aglomerado de gratidão que tem no seu coração, primeiramente pela sua salvação. Porque a primeira coisa que ele evidencia nesse texto, desde o verso 1 até o verso 12, ele está tratando de atos que são atos que afastam pessoas de Deus, e atos que são atos tão pecaminosos que não somente afastam aquelas pessoas de Deus, mas afastam aqueles que estão ao redor de Deus, com isso culminando com uma pecaminosidade dentro da comunidade de Deus, e ele olha isso como pecado que gera transtorno, que gera afastamento do Senhor, que gera afastamento de santificação, e tudo isso ele aglomera num único sentido: a gratidão pela salvação que Deus proporcionou para ele. Salvação que Deus proporcionou para ele quando ele ainda era inimigo de Deus. Vocês lembram de Atos 9? O só falar, o só ressoar do nome de Paulo para a igreja era motivo de medo. O só respirar de Paulo era motivo de medo. Paulo foi perseguidor, Paulo torturou, Paulo participou de apedrejamentos. E quando no ato da conversão, quando a luz que era o próprio Cristo se manifesta para Paulo, aquela luz que era o próprio Cristo questiona Paulo: por que tu me persegues? Além de Paulo perseguir a igreja, Paulo perseguiu o próprio Cristo, inimigo de Deus. Isso é motivo para Paulo se transbordar em alegria, porque a salvação foi evidenciada nele de graça, gratuitamente, quando ele era imerecedor da salvação. E o crente hoje, quando nós olhamos para ele, ele tenta procurar atributos, mecanismos, objetos, graças, para que ele possa enumerar diante de Deus, ou diante da comunidade, ou diante de qualquer outra pessoa, alguma coisa para ele falar: eu sou grato a Deus por causa disso. Eu sou grato a Deus por causa do emprego que Ele me deu. Eu sou grato a Deus por causa do cônjuge que Ele me deu. Mas a primeira coisa que Paulo mostra é que a gratidão dele vem pela salvação que Deus concedeu para ele. Salvação ninguém consegue se não for dada por Deus. Salvação é um milagre de Deus que é proporcionado para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Se você quer um motivo para agradecer a Deus, para ser grato a Deus, para gozar todos os dias da sua vida, agradeça a sua salvação. Agradeça o milagre que Ele fez por você. Paulo agradeceu a Deus porque desde aquele dia, em Atos 9, quando é relatado, até esse momento Paulo tinha passado por dificuldades, por fome, por momentos de desespero, por momentos de choro, por momentos de abandono, por momentos de solidão, por todas as dificuldades que a vida proporciona para uma pessoa, e principalmente para aqueles que servem a Cristo. Paulo já tinha experimentado. Talvez Paulo tinha até motivo para falar assim: eu não tenho muito motivo para ficar grato com Deus, porque eu tenho sofrido tanto, eu tenho apanhado tanto, eu tenho sido tão escarnecido, eu tenho sido perseguido dia e noite. E ele disse que até no deserto ele sofria perigo de vida. Ele tinha até motivo para falar, ele tinha até motivo para falar: eu não sou, devo ser tão grato para Deus. Mas a salvação é o maior motivo para que eu seja grato a Deus todos os dias da minha vida. Eu posso não ter dinheiro, mas eu sou um salvo em Cristo Jesus. Isso para mim é suficiente. Eu posso não ter beleza nenhuma, mas eu sou um salvo em Cristo Jesus. Isso para mim é mais do que suficiente. Eu posso não ter nenhuma característica boa que as pessoas olhem e admirem, mas eu sou salvo. Isso para mim é tudo que eu necessito. É mais do que eu pretendia, porque uma coisa que eu nunca pretendi na minha vida foi ser salvo. Porque quando eu era ímpio, eu não sabia o que era salvação. E a salvação inclui isso: o conhecimento do que é ser um salvo, do que é ser um eleito, do que é ser amado.
Um outro fato que mostra nesse pequeno bloco de texto é que Paulo também foi grato pelo fortalecimento que o próprio Cristo concede a ele em todos os momentos da sua vida. Porque nós precisamos ser fortalecidos e tem momentos da nossa vida que nós precisamos, parece que, de uma força sobrenatural. Tem um pequeno momento da nossa vida que nós vamos precisar de Cristo, é o momento em que nós nos convertemos até o momento que nós morremos. Porque se não for por Cristo, nós nunca vamos seguir ao Evangelho que Cristo deixou para que nós sigamos. O interessante é que quando você chega em aconselhamento, e você começa a falar para as pessoas o que é o aconselhamento, as pessoas começam a falar assim: mas pastor, eu vou conseguir. Pastor, outros dizem: pastor, se eu não conseguir. Pastor, se eu fizer isso eu vou conseguir. Pastor, se eu orar assim eu vou conseguir. Pastor, se eu fizer aquilo eu vou conseguir. Aí você tem que falar: não, você não consegue. Não consigo. Não tem como você fazer coisas boas e viver de forma louvável sem que Cristo te carregue pelos braços. É impossível. Por quê? Porque você é um pecador e nunca o desejo do teu coração é pecado. Você precisa de Cristo para tudo. Você precisa de Cristo para andar. Você precisa de Cristo para saber se alimentar. Você precisa de Cristo para saber conversar. Você precisa de Cristo para saber como agir nos momentos difíceis da sua vida. Você precisa de Cristo para todas as coisas da tua vida, porque sem Cristo você não consegue nada. É por isso que muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, dentro de lares cristãos, estão acontecendo porque eles acreditam que conseguem as coisas sozinhos. Sozinho nós não conseguimos nada. Sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, sem a iluminação do Espírito Santo, sem o favor imerecido que é proporcionado para nós todos os dias, nós não conseguimos nada. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que viveu o mesmo que você viveu, proporcionalmente. E ele chegou para mim e falou assim: meu irmão, quem usa crack é só Cristo, o resto não adianta, porque aquilo é devastador. E você observa que não é só o crack. Você observa que o fato da pessoa acreditar todos os dias que aquilo vai passar, que aquela dor, que aquela traição, que aquela emoção, que aquele chateamento, que aquela falta de dinheiro não vai acabar com a sua vida e de sua família, é só Cristo que te proporciona isso. Aquela enfermidade pode até te matar, mas ela não pode te separar do amor de Deus. E quando você tem essa certeza, é o fortalecimento que Paulo estava sendo grato a Deus, que todos os dias na vida dele foi manifestado, e a qual tem que ser manifestado na nossa vida, e a qual nós temos que ter certeza e sermos gratos todos os dias. Sermos gratos pelo fortalecimento de Deus, que é manifestado em nós todos os dias. Irmãos, olha para o lado de vocês, olha quantas pessoas não estão conseguindo levantar mais. Olha quantas pessoas não estão conseguindo mais orar. Olha quantas pessoas estão dizendo todos os dias: ô fulano, ô Beltrano, meu casamento não vai mais. Eu já não consigo ver Deus agindo mais dentro da minha casa. Ô fulano, essa enfermidade está me consumindo, eu não estou conseguindo ver o poder de Deus mais na minha vida. Observa quantas pessoas estão falando assim todos os dias. O último casal que eu estou aconselhando, muita briga, muita luta. E depois do nosso primeiro encontro, depois de algumas conversas, a gente teve uma outra conversa e eles falaram assim: foi muita briga, foi muita luta. Mas como é que foi depois da briga? Fulana pediu desculpa. Isso acontecia? Não. Então dá graças a Deus. Fulano me abraçou de uma forma que ele nunca abraçou. Então graças a Deus. Fulana perguntou por mim antes de dormir. Dá graças a Deus. Porque nós somos tão tendenciosos a olhar para aquilo que está nos destruindo e não conseguimos ver Deus que está nos erguendo. E quando nós olhamos Deus nos erguendo, nós conseguimos caminhar caminhos tão longe, caminhos tão fortes.
e os nossos pés conseguem tocar no chão com mais firmeza. E Paulo consegue aqui nesse texto agradecer a Deus pela dignidade de ser apóstolo. A mim que outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Uma pessoa dessa consegue ser transformada a Deus para ser alguém que serve a Deus. Uma pessoa que era blasfema, uma pessoa que era ignorante, uma pessoa que foi perseguidora, Deus pegou essa pessoa e transformou essa pessoa para servir a Ele todos os dias da sua vida. Uma pessoa que matou, uma pessoa que perseguiu, uma pessoa que era totalmente digna de temor, consegue fazer com que o nome de Cristo seja algo que seja louvado. É aí que nós percebemos que a gente não pode olhar para as pessoas de forma depreciativa, a ponto de dizermos para essas pessoas: você não vale nada, você não tem nada, você não vai dar em nada, Cristo nunca vai te amar. E a nossa ótica para muitas pessoas são assim: isso não vai ser nada, isso não tem nada, isso não tem nada que aproveita. Mas até do pior blasfemo que pôde existir, Deus fez em um apóstolo. Quem sabe aquela pessoa que a gente tanto deprecia pode ser alguém que sirva a Cristo. Quem sabe aquela pessoa que a gente mais desacredita dentro da nossa casa é aquela pessoa que vai servir ao Senhor. Vai ser aquela pessoa que vai dar glória no nome do Senhor. Vai ser aquela pessoa que vai restaurar a sua casa. Vai ser aquela pessoa que vai restaurar a sua família. Vai ser aquela pessoa em que muitos vão olhar e vão dizer assim: puxa vida, fulano de tal era assim, hoje é assim. Fulano de tal era assado, hoje é assado. Vocês lembram o que aconteceu quando Paulo estava lá naquela rua, na casa em Damasco? Quando o próprio Deus chega para aquele discípulo e fala assim: vai à rua direita, na casa fulano de tal, lá tem um servo meu esperando por você. Quem é o servo, Senhor? É Paulo, é Saulo. O nome dele ainda era Saulo. Saulo, aquele que persegue, aquele que destrói a igreja. Senhor, quantos de nós tivemos essa fama? Hein, Ricardo? Quantos de nós? Caramba, o Ricardo, Manuel, o fulano, o Beltrano. Isso não glorifica nós, mas isso glorifica a Deus, porque o poder dele se renova todos os dias naqueles pequeninos, miseráveis, pecadores, que se não fosse a força de Deus, eles continuariam caminhando para a perdição eterna. Por isso Paulo foi grato a Deus, demonstrou essa gratidão nessa pequena perícope, dizendo o seguinte: eu sou grato porque Deus me tirou da condição de pecador miserável, e me fez digno de ser apóstolo, me fez digno de ser servo de Deus. Ainda nesse texto, Paulo vai tratar sobre mais alguns aspectos. O reconhecimento dos pecados supracitados. Paulo, pecador. Observe aqui no verso 13, a sua Bíblia também tem, como na minha: a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. É a mesma coisa que Paulo está tratando a partir do verso 9, quando fala com Timóteo sobre a eficiência da lei quando é usada de forma correta. Que a lei, ela foi feita, ela foi estabelecida para essas pessoas que eram rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas e diversos outros pecados. E quando Paulo fala para Timóteo dessa necessidade que Timóteo tinha de apregoar o Evangelho para a cidade de Éfeso, e principalmente combater os erros que estavam sendo cometidos por aqueles falsos mestres, é que Paulo estava entendendo que aqueles homens estavam simplesmente manifestando aquilo que ele manifestou outrora atrás, de outra forma, na ignorância. E quando ele olha para ele percebe que houve graça de Deus para a vida dele. Se houve graça de Deus para a vida dele, por que não pode haver graça de Deus para a vida dos outros? Se Deus salvou um perseguidor, um blasfemo, um insolente, por que não pode salvar falsos mestres? Se Deus salva vocês,
por que não pode salvar qualquer outra pessoa do mundo? Mas o interessante é que nós conseguimos perceber que em nós existe mais santidade do que nas outras pessoas. E a concepção de Paulo é essa: Deus fez por mim e vai fazer por eles, pode fazer por eles. Porque na consciência de Paulo tinha a mesma certeza que havia lá no Antigo Testamento: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O poder de Deus se aperfeiçoa é na fraqueza, é na pequenez, é na insuficiência. Por isso que Paulo era grato e transbordou o seu coração de gratidão, porque todas essas características tão pequenas, tão sórdidas, tão terríveis, eram uma realidade na vida de Paulo. E quais são as realidades que habitam em vocês? Preguiçosos, mentirosos, falsos, perseguidores, invejosos e principalmente incapazes de reconhecer que Deus pode agir da mesma forma que agiu com qualquer outra pessoa, porque talvez vocês não tenham fé que Deus age ainda nos dias de hoje em outras pessoas, talvez porque elas sejam insignificantes, imerecedoras. Eu passei por isso quando eu estava no meu processo de divórcio. O interessante é que quando você está se divorciando, você está separando daquela pessoa que está do seu lado, você só consegue olhar para aquela pessoa como a pior pessoa que existe no mundo. Você não consegue ver qualidades nela, porque isso é um mecanismo de defesa. Porque você tem que depreciar a pessoa para você autovalorizar aquilo que você acha que tem de bom em você. E você não consegue ver a graça de Deus na vida da pessoa, porque aquela pessoa está te machucando, está te magoando. E todos os dias, naqueles momentos mais difíceis da minha vida, eu pensei assim, eu acreditei assim, eu fiz assim e desacreditei que Deus podia transformar a vida daquela pessoa. Sabe qual é o interessante? Que a maior transformação não deveria ser na minha esposa, deveria ser em mim. Porque quando nós conseguimos ver os defeitos das pessoas e não conseguimos ver a ação de Deus na vida daquelas pessoas, a maioria das vezes é porque nós precisamos de uma transformação profunda, uma transformação sem limites e sem precedentes. Mas o nosso olhar egoísta só consegue perceber o pecado do outro, o erro do outro, a incapacidade do outro. Você olha e fala assim: puxa vida, aquela pessoa não consegue transformar de vida, aquela pessoa não consegue contemplar a Deus, aquela pessoa não consegue se converter. Vocês lembram daquela passagem que Jesus vai com 2 discípulos a caminho de Damasco? A Bíblia fala que os olhos daqueles homens estavam impedidos de reconhecer a Cristo. Eles não reconheceram a Cristo não porque eles não quiseram, foi porque os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Cristo. E quando você percebe o pecador indo por direção mais perdida, que não tem precedentes nem qualificações, a gente só consegue criticar, mas a gente não consegue perceber que a incapacidade dele não está somente na sua incapacidade, na sua insuficiência, mas está na eleição de Deus que não abre os olhos dele. E muitas das vezes que os olhos dos nossos cônjuges não conseguem ser abertos, e eles não conseguem glorificar a Deus e agradecer a Deus, é por causa das nossas vidas. Sabe por que a sociedade, a maioria das vezes, perjura, persegue, é ingrata e não consegue perceber Deus? Porque a igreja que deveria manifestar o sacerdócio diante da sociedade é quem menos demonstra crença em Deus. A igreja que nós vivemos hoje é a igreja mais capitalista que existe da história. A igreja que nós vivemos hoje é a igreja mais incrédula da história. A igreja que se vive hoje é a igreja mais fria da história. A igreja que se existe e se prefigura nos dias de hoje é a igreja mais individualista
individualista da história. É a igreja que dá conta de tomar as suas escolhas, fazer as suas escolhas por aquilo que elas acreditam. E nós não fazemos aquilo que nós queremos e aquilo que nós acreditamos, mas aquilo que Deus determina e aquilo que Deus demonstra. Observe no Antigo Testamento. O que acontecia quando as pessoas desejavam, ou ambicionavam, ou queriam alguma coisa? Elas paravam e elas consultavam a Deus. Observa a igreja em Atos. Quando eles queriam evangelizar um local, saber quem iria para um local, eles paravam, oravam e ouviam a Deus. Observa os dias de hoje. O que você faz quando você quer alguma coisa? Você pergunta a Deus? Você ora a Deus? Não faz isso nos dias de hoje. A igreja se caracteriza nos dias de hoje como uma igreja de uma individualidade que não tem precedentes. Ela é tão individual, que ela consegue crer que não precisa nem de Deus, para que Deus possa falar: filho, vai, filho, não vai, filho, espera, filho, é teu, filho, não faça, filho, faça. O crente recebe uma proposta de emprego, ele sequer consulta a Deus se aquela proposta de emprego é correta. E observa quando a batalha estava acontecendo no Antigo Testamento, e eles paravam para saber se eles deveriam ir guerrear ou se eles não deveriam ir guerrear. E a gente consegue colocar as coisas como uma urgência a tal ponto que o que eu fizer, Deus está respaldando aquilo que eu vou fazer. Tem maior urgência do que uma guerra? O seu emprego é mais urgente do que uma guerra que pode culminar e massacrar vidas e vidas? Um relacionamento é mais urgente do que uma batalha? A sua escolha por aceitar ou não aceitar uma proposta melhor de dinheiro é mais urgente do que você saber que pode morrer milhares de pessoas que estão ao seu comando, que estão sob a sua proteção. A gente tenta barganhar com Deus, a gente tenta justificar as nossas falhas, as nossas faltas e o nosso sentimento de independência. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós começamos a perceber que a nossa vida está totalmente diferente dos exemplos bíblicos. Está totalmente diferente daquilo que a Bíblia diz para que sejamos todos os dias da nossa vida. E nós continuamos independentes de Deus. Nós continuamos divorciados de Deus. Nós estamos produzindo hiatos todos os dias. E esse é um bom motivo para que eu e você possamos reconhecer como nós somos pecadores e quão maravilhosa é a graça de Deus manifestada nas nossas vidas. Porque Ele ainda dá graça para que nós possamos entender que Ele está agindo por nós, Ele está falando conosco, e Ele está demonstrando que o amor dele se manifesta todos os dias nas nossas vidas. Nós devemos ser ricos e agradecidos a Deus, porque o pecador, ele sempre conhece a misericórdia de Deus. O pecador que foi regenerado por Cristo, pelo sangue de Cristo, ele reconhece que a misericórdia de Deus deu-lhe graça para que ele fosse concedido a transformação de vida, e uma vida que não anda mais por caminhos tortuosos, mas que anda a partir de agora para um local, para um destino e para uma caminhada que simplesmente uma pessoa é reconhecida: Deus. Só Deus precisa ser reconhecido. E Paulo entendia isso. Paulo compreendeu isso. E a missão que Paulo deu a Timóteo foi para que Timóteo confrontasse aquelas pessoas, que aquelas pessoas experimentassem isso que ele experimenta nos dias de hoje: reconhecer Deus agindo na sua vida em todos os aspectos, em todos os momentos. Que eu e você possamos reconhecer isso, a graça transformadora, o pecado que já não é uma frequência em nós, e a salvação que foi estabelecida por Cristo nas nossas vidas, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que as pessoas conheçam que existe um Deus. Qual Deus? O Deus que nós servimos. Um Deus que é verdadeiro, um Deus que não mente. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Paulo
quer que esses falsos mestres reconheçam. E uma coisa principal, irmãos, acreditem que Deus pode salvar o perdido. Acreditem que Deus pode transformar a tua casa. Acreditem que Deus pode dar forças para aqueles que não têm força. E seja um exemplo de transformação, um exemplo de glória ao nome de Deus, para que a gente possa ver muitos pecadores e impenitentes prostrados aos pés do Senhor, porque esse foi o desejo de Paulo, e Paulo reconhecia que ele era o maior dos pecadores. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Pai, porque Tu tens feito grande coisa por nós. Tu tens transformado a nossa história, Senhor. Tu tens moldado o nosso caráter e tem feito com que nós possamos crer no Senhor todos os dias. Dias difíceis, Senhor. Difíceis de acreditar no Teu nome, mas é através do Teu Espírito Santo que nós podemos caminhar todos os dias certos que a vida eterna já foi concedida a nós antes da fundação do mundo. E faz com que o nosso coração, Senhor, possa desejar que essa mesma certeza seja manifestada para aqueles que nós mais depreciamos, aqueles que nós não acreditamos que o milagre do Senhor possa acontecer. Mas nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. E te somos gratos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.